pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do Projeto Multiplicação Social. Eu sou a professora Elisa Amara e hoje eu falo com vocês sobre essa tal de soft skills. Então, fica comigo aqui até o final da live que você vai saber um pouco mais sobre o que são essas competências do futuro, o que está sendo dito aí no mercado de trabalho e com certeza você vai poder se preparar melhor para esse momento que nós estamos vivenciando. Vamos ver quem está chegando aqui. Pessoal, quem estiver chegando pode colocar seu nome e se você puder falar aí, eu quero saber, na sua opinião, o que são, né, as soft skills, né, o que significa para você essa questão das competências interpessoais, né, quais são as mais importantes. Então, pode ir falando aqui que eu vou lendo aqui e a gente vai dialogando, beleza? Então, enquanto o pessoal está chegando aqui, eu vou aproveitar para contar um pouquinho para vocês das coisas que estão acontecendo aqui. No final de semana a gente teve uma oficina, uma imersão de captação de recursos, que foi realmente assim muito proveitosa, muito rica, preciosa. E teremos outros treinamentos em breve, ainda sem data prevista. E agora a gente tem trabalhado aqui com a mentoria Mulheres de Atitude, que já tem várias pessoas participando e também está sendo um momento de grande crescimento, tanto para mim quanto para as pessoas que estão participando. Então, em breve a gente vai estar mostrando aqui para vocês um pouco mais desse programa, mas eu quero dizer que eu estou bastante contente com esse novo momento, com esse momento que eu começo a trabalhar as soft skills. Boa noite, Lenice. Então, só para a gente já entendendo um pouco mais aí do assunto, quando a gente fala, são termos em inglês, né? Quando a gente fala hard skills, a gente está falando aí das competências técnicas, né? Então, você saber usar o Excel, você saber usar o Word, você saber escrever um relatório, são competências técnicas, né? E a gente tem, então, as competências interpessoais, manter um bom relacionamento, saber se comunicar, ter flexibilidade e mais outras qualidades aí que a gente vai conversar hoje, que são chamadas, então, as soft skills, ok? Então, a gente tem aí as competências, primeiro, né, as competências técnicas, as hards, e depois as softs. E o que a gente precisa já de saída começar a alinhar aqui? Que uma competência, ela vai resolver uma questão pontual. Então, se eu sou muito boa, por exemplo, em síntese, em escrita de relatórios, aquela minha competência, ela vai resolver, vai solucionar a questão dos relatórios da organização. Mas ela pode não solucionar, ela não vai solucionar outras questões. Então, por exemplo, eu sou muito boa de escrever relatório, mas eu não gosto muito, não vou bem, não gosto de falar em público, não gosto de fazer as reuniões, as atividades coletivas. Então, eu tenho uma competência técnica que eu sou boa nisso, mas eu não vou resolver com essa competência todas as questões da organização, né? Por isso a gente tem as equipes e tem as pessoas aí com as diversas competências. Da mesma forma, também as soft skills vão se somando às artes. Nem só as competências técnicas vão dar solução a um projeto social, a um trabalho, seja qual for, mesmo que seja fora da área social. É preciso ter relacionamento, é preciso ter formas de achar soluções para os problemas que surgem, né? E tudo isso tem a ver com essas qualidades interpessoais, com essas qualidades cognitivas, com a chamada aí, que a gente vem chamando já há algum tempo, de inteligência emocional ou gestão das emoções aí. Tem várias formas da gente tratar isso, tá? E vocês podem estar aí se perguntando, né, que história é essa, né, agora? Porque em todos os lugares a gente ouve falar as competências do futuro, o mercado de trabalho do futuro, né? É um bocado de coisa aí que a gente tem ouvido. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês, vou trazer alguns dados aqui, mas para que a gente consiga se integrar nesse tema, para que a gente consiga compreender um pouco de uma forma mais ampla, eu sempre falo para vocês, né, que eu gosto de fazer um alinhamento conceitual com vocês. Eu quero mostrar para vocês um pouco de como as coisas vêm se dando até aqui. Gente, eu improvisei aqui, ó, uma prancheta para poder desenhar aqui para vocês. Então, eu vou fazer uma pirâmide aqui para mostrar para vocês o seguinte. Até pouco tempo atrás, como que a gente escolhia a questão profissional, né? A questão da entrada no mercado de trabalho. A gente vinha primeiro no que vai me dar
dinheiro. Então você pensava assim, o que eu quero fazer profissionalmente? E a primeira pergunta era, quanto ganha fazendo essa coisa? Seja de nível técnico, seja de nível superior. Então, a primeira coisa era, né, quanto ganha se eu fizer isso, certo? Então, gente, com o tempo, a gente achava aí, essa profissão aqui, hoje uma pessoa conversando comigo falou que técnico de edificação ela fez e foi maravilhoso, e ela conseguiu um trabalho super bom, porque ganhava super bem, pagava super bem. E aí, quando você tá lá, nossa, paga bem, o que você vai fazer? Então, depois que você acha que uma profissão, que você está focado no quanto ganha, a gente vai para onde, todo mundo? Pós, mestrado, especialização, curso. Então, aqui a gente vai juntar um capital intelectual. E aí, o que acontece? Se sobrar um tempinho, se sobrar tempo, se a gente tiver grana e tal, a gente vai investir aqui no que a gente chama, né, nas capacidades cognitivas, na inteligência emocional. Então, se for possível, né? Então fica lá em cima e depois de tudo isso. E o que acontece? O resultado disso que a gente tem hoje é mais da metade da população frustrada, porque escolheu uma profissão que ela não sabia se ela ia gostar de desenvolver aquilo. Ela primeiro se desenvolveu para depois procurar o caminho. Então, gente, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque precisa ser o contrário. Primeiro eu vou para o autoconhecimento, então eu sei que eu sou boa em comunicação, eu sei que eu gosto de lidar com pessoas, eu sei que eu sou apaixonada pelo social, só aí eu já achei várias coisas que vai me dar um caminho para a questão profissional, percebe? E quando eu não faço isso, qual que vai ser o resultado? Eu tenho aqui pessoas que passou por mentoria comigo que estão na 3ª graduação, 5 pós-graduação e ainda não se encontrou profissionalmente, percebe? Por quê? Porque a pessoa ainda está procurando o que vai pagar mais, sem entender, gente, que o que paga mais, a melhor remuneração que você vai ter é você fazendo o que você tem, as suas capacidades que são só suas, né? Que são as suas competências únicas, suas, que você une em você. Então não adianta eu falar, agora eu vou sair daqui, eu vou sair do serviço social e vou ser técnico de raio-x, porque lá paga mais. Aí chega lá, você detesta aquele ambiente, você detesta mexer com máquina, você detesta, paga mais. Mas aquilo tá te deixando doente, tá te adoecendo. Percebe, gente? Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Então, o que aconteceu até então? O que a gente vê nas últimas décadas? Eu passei por isso. Ninguém chegou para mim, conversou comigo e falou, olha, você precisa se conhecer melhor para encontrar um caminho profissional. Você precisa ganhar um salário, você precisa se sustentar. O que você vai fazer? Quando eu me formei, eu queria trabalhar em qualquer temática, desde que me pagasse o salário, podia ser até, por exemplo, eu não me dou bem com saúde, mas naquele momento, meu amigo, minha amiga, eu aceitava qualquer coisa, eu queria trabalhar, percebe? Então, quando a gente tem um autodesenvolvimento, a gente investe muito dinheiro, muito tempo em cursos, em especializações, sem ter primeiro o autoconhecimento, a gente vai fazendo esse caminho de frustração. Aí daqui 20 anos fala, nossa, mas eu investi tanto, eu fiz tanto para poder conquistar uma carreira melhor, para poder ter sucesso profissional, e olha onde que eu tô, não alcancei, não conquistei. Você não fez o principal, que foi procurar saber quais são as suas competências, que são únicas, da sua essência, percebe, gente? Então, nesse momento aqui que a gente está falando de um momento em que a gente só focava no dinheiro e se sobrasse um tempo, a gente vinha tratar da questão aqui da inteligência emocional, tá? A gente já vai falar dessas competências daqui a pouco. E aí, hoje, vocês estão vendo aí em todos os lugares, nossa, eu vejo um monte de gente chegando aí. Gente, sejam bem-vindos aqui. Que honra ter vocês aqui comigo. Então, hoje, o que vocês estão vendo aí em várias lives, conteúdos, né, de vários profissionais, filósofos, Mário Sérgio Cortella e vários outros aí, o que eles vêm falando pra gente, né? Eles vêm dizendo o seguinte, gente, minha pirâmide ficou magrinha, essa daqui tá tudo certo. Que quando você busca na base da pirâmide, né? Tô falando aqui de uma pessoa, é o seu ecossistema, o ecossistema de cada um de vocês, tá bom? Da Lenice que tá aqui, da Lília que tá aqui, todo mundo que tá aqui. Então, quando você busca o que você mais se conecta,
Então, aqui eu estou buscando a minha conexão, meu autoconhecimento. O que eu amo fazer, o que pode ser pago, sabe? Assim, o que eu amo fazer e que o mundo precisa e que eu posso ser pago por isso. Então, você aqui, você vai se desenvolver a partir do autoconhecimento. Então, quando você vem aqui a partir do autoconhecimento, o segundo momento, quando você for buscar aqui a parte, né, intelectual, o seu capital intelectual, os seus cursos, o seu mestrado, as suas especializações, você já vai buscar a partir do que você já entende que tem a ver com o que você quer fazer da sua vida. Olha como é diferente. E aí, gente, aqui em cima, vai ficar por último, a parte do por dinheiro. Por quê? Porque se eu estou fazendo algo a partir das minhas competências técnicas e socioemocionais, inteligência emocional, e se eu estou me desenvolvendo toda a minha base de conhecimento, né, de cursos, de especializações, a partir dessas minhas competências, é natural que eu vou ter sucesso. Não tem como, pode ler quantas biografias vocês quiserem, eu desafio vocês me falarem qualquer pessoa, qualquer biografia que a pessoa fez sucesso fazendo uma coisa que ela detesta, que ela não gosta, que ela não se sente, não tem satisfação pessoal, não tem satisfação profissional, não se sente contribuindo com o mundo, não sente que está fazendo o que ela veio para fazer aqui, né, nesse processo da vida. Então, é natural que você vai ter recursos, que você vai ter sucesso, que você vai alcançar aqui um melhor resultado profissional. Por quê? Voltando aqui na nossa primeira pirâmide. Aqui, quando vem a crise, e a gente acabou de passar por uma super forte, o que cai? Exatamente essa parte aqui. Se eu buscava antes, primeiro, o dinheiro, e aí a gente teve uma crise econômica, o que cai? Eu conheci empresa aqui que demitiu 60% do corpo de funcionários que ganhavam, especialmente quem ganhava acima de 10 mil reais, para contratar no mercado pessoas a 5, 6 mil reais. Então, são pessoas extremamente, com currículos ótimos, com graduação, especializações e tal, não sei o quê, mas que, a hora que chega a crise, são os primeiros que vão ser aqui, né, dispensados. Percebe? Agora, quando a gente está aqui nessa outra pirâmide e o dinheiro está aqui em cima, quando chega a crise, ela vai pegar aqui. Só que se eu tenho uma base, se eu tenho confiança no que eu estou fazendo e se eu já aprendi o caminho de como fazer, pode quebrar aqui que eu faço de novo. Faz sentido isso para vocês? Vocês percebem? Porque eu já aprendi como fazer. Aqui não, aqui se caiu e caiu a minha base que é a base financeira, eu não vou mais conseguir buscar o desenvolvimento intelectual, porque eu não vou mais ter grana para isso, e muito menos inteligência emocional, pelo contrário. Nós estamos aqui no Brasil nós somos um dos países que tem um índice enorme de depressão. Entende? As pessoas entram nesse lugar da saúde mental mesmo. Porque se eu não tenho mais recurso, aí agora que eu não vou buscar mesmo esse caminho. Fica claro isso para vocês, gente? É muito sério isso que a gente está falando. Então, quando a gente parte, né, quando a gente constrói a nossa jornada profissional a partir daquilo que a gente sabe que é da nossa essência, que a gente tem, eu, Elisamara, pode me tirar todos os títulos, pode me tirar o título de assistente social, de mestre, de doutora, de consultora da ONU, de consultora do Banco Mundial, pode me tirar todos os títulos. E ainda assim, eu vou conseguir me comunicar bem, eu vou conseguir fazer um bom acolhimento, eu vou conseguir fazer um bom relatório, vou conseguir redigir um bom relatório. Pode tirar tudo, que ainda assim eu tenho competências que são minhas e que eu vou conseguir gerar valor com elas. Percebe? Então, quando a gente vai fazendo esse processo e a gente vai fazendo a partir do nosso autoconhecimento, que aqui a gente está falando de autoconhecimento, o que vai acontecer? Eu vou errar, vou ter problema, vou ter desafio? Vai! Só que é diferente, você não vai daqui 2 anos começar uma graduação nova porque deu tudo errado até agora. E você não vai daqui 6 anos começar a terceira graduação porque até agora você não se encontrou. Não, você vai falar, bom, eu fiz uma graduação, uma especialização que tem a ver com o que eu quero fazer, nesse momento deu errado, eu vou fazer outro caminho. Sabe? Igual jogo de quem joga game, né?
Quando a gente está jogando, quando você está lá jogando game, você passou da primeira fase, você passou da segunda fase, você passou da terceira. Aí, digamos que o negócio desligou, caiu tudo, ficou, né, sem energia, tá? E quando você religou, foi da primeira. Como você já passou da primeira e você já passou da segunda, da outra vez, você vai muito mais rápido do que você foi da primeira vez. Então, se na primeira vez você demorou um mês para passar da primeira fase, dessa vez você vai passar uma semana. Você já tem inteligência emocional para isso, percebe? Você já pavimentou esse caminho. Gente, tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Vocês estão muito quietinhos aí, sem fazer nenhum comentário. Então, comentem aqui para eu poder saber que tá fazendo sentido para vocês, né? Então, eu sei que há alguns anos atrás a gente não fazia nem ideia, né, dessa questão da necessidade de se conhecer, de se entender as nossas habilidades, as nossas competências e de procurar caminhos nas quais a gente possa alcançar, né, ter mais oportunidades, né, alcançar sonhos a partir daquilo que é real, que a gente já tem dentro da gente, né? E a questão da própria, né, de falar dessa própria gestão emocional, de inteligência emocional, gente, trazendo aqui, né, exemplos da vida mesmo, com coisas mais simples do nosso cotidiano, de cada um de nós. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim, ela me ofereceu lá um café, eu falei, ainda não posso, porque eu tô há algum tempo, já comentei aqui nos meus stories, que eu tô de detox, uma vez por ano eu faço um processo de detox. Aí ela começou a falar, eu tô com meus exames tudo ruim, eu tô com colesterol, isso aqui. Mas eu não consigo ficar sem comer as coisas que eu gosto. Então, é uma pessoa que tá rasa, que não se aprofundou, ela não tem inteligência emocional para entender o seguinte, ela pode fazer gestão da emoção dela. Eu posso ir em qualquer lugar, semana passada eu viajei, peguei barco, fui com o pessoal e eu tava de detox e eu comi a minha salada e eles pediram o que eles quiseram. Pediram batata frita, inclusive, que, gente, eu adoro batata frita. Deixa eu contar isso pra vocês. Quer me deixar apaixonada por uma porção de batata frita pra mim. Agora, se eu vou perder por uma porção de batata frita, eu vou ganhar de quem nessa vida? Se eu não conseguir vencer uma porção de batata frita. Percebe? A hora que eu olho para aquilo, eu falo, é gostoso? Tá cheirando bom, tá com a cara bonita, mas não é pra mim. Não é pra mim nesse momento. Eu vou poder daqui uns dias, mas agora não é pra mim. E quando a gente aprende a fazer isso na nossa vida e também na vida profissional, você vai ter mais crescimento, tá bom? Então, a consciência e o foco é muito importante, tá? E aí, eu vou falar para vocês um pouquinho dessa questão, né? Vou entrar aqui um pouco nessa questão das competências do futuro, tá? Então, a gente já tem aí vários estudos sobre essa questão das competências do futuro. Estou abrindo minha colinha aqui para olhar. Gente, a professora não sabe tudo de cor, não. Obrigada, Lenice, por responder que está fazendo sentido para você. Então, já tem estudos, deixa eu ver quem mais aqui colocou comentário. Eu não sei seu nome, consultoria, é verdade, né? Pronto. Viu, gente? Eu botei aqui meu óculos, agora eu consegui enxergar o que vocês estão falando. Então, assim, já teve vários estudos sobre essa questão das competências do futuro, e aí, segundo um relatório aqui, né, do Fórum Econômico Mundial, até 2020, né, que fazem 2 anos, já tinham sido perdidos mais de 7,1 milhões de empregos por conta dessa revolução tecnológica, né? Então, a tecnologia hoje vai dominando o mundo dos negócios, né? Então, gente... quando se pensa em qual o medo aí do futuro, né, nas pesquisas que foram feitas aqui, foram feitos um dossiê de geração, e qual o maior medo do futuro? Pensando em propósito, em solidão, em família, e aí, gente, 18% das pessoas responderam que é não ter uma carreira, 17% disseram que é não ter propósito, 17% falou que é ficar sozinha, a solidão, 15% diz que não tem medo do futuro, 15% diz que é não ter uma família e 12% que é não ter dinheiro e aí 1% aí, 1,5% outras questões, né? Então, assim, não ter uma carreira é o maior medo, porque quando você tem uma carreira,
você vai ter, obviamente, recursos, você vai se desenvolver, né? Você pode procurar, você pode sustentar uma família, você pode crescer, tá? Então, essa questão da carreira vem muito forte agora. Então, ao mesmo tempo que a gente está passando por esse processo de automação que é sem volta, né? As crianças que estão hoje aí no ensino médio, elas vão ter empregos no futuro que a gente nem sabe ainda. Não tem como saber, gente. A gente ainda vai descobrir essas novas funções, né? Esse novo mercado de trabalho, né? Então, a melhor forma que a gente tem de prestar atenção, né, nesse futuro é ver o que está acontecendo agora. É olhar as transformações que estão ocorrendo, botar nossa atenção nisso, tá? Então, assim, como que a gente faz isso? Olhando as tendências, né? As tendências de consumo, a tendência de educação do meio acadêmico, né? Quais são as novas profissões que estão surgindo no nosso ambiente de trabalho. Hoje a gente trabalha aqui com várias pessoas que, se me perguntasse há 10 anos atrás se ia ter consultoria aqui de várias coisas que a gente tem, eu falava, imagina, nem sabia que isso tinha. Né? Hoje à tarde eu estava aqui com a minha sócia, estava online, né? Fazendo um processo aqui que ela está me dando uma consultoria de questão de marca, de trazer essa questão de como posicionamento a partir do visual e tal. Super diferente, eu nunca tinha ouvido falar disso. E é uma coisa que já está acontecendo e tem um monte de gente aí nesse mercado, né? Então, assim, a gente vai tendo hoje diversas consultorias, diversas pessoas que estão surgindo com uma ideia, trazendo pra gente coisas que a gente não pensava antes, tá bom? Então, assim, essas tendências, elas vão ditando o que vai acontecendo aí pro nosso futuro, tá? Então, gente, eu quero falar para vocês, né, das habilidades que a gente vai ter. Eu vou falar hoje de 13 habilidades, que são as habilidades que a gente trabalha aqui, né, na mentoria Mulheres de Atitude, e que são habilidades que eu quero trazer para vocês, são as soft skills, que eu quero continuar trabalhando com vocês. Então, a gente vai fazer mais para frente, eu não sei ainda se semana que vem ou na outra semana, uma rodada de lives na qual eu vou explicar para vocês cada dia 2 ou 3 dessas competências, e depois no último dia a gente faz no Zoom para fazer um diagnóstico com vocês, para vocês compreenderem cada uma dessas habilidades, como é que vocês estão, qual que é a nota de vocês diante dessa habilidade, o que vocês podem melhorar, como vocês podem melhorar, percebem? Então, falando aqui, né, de quais são essas habilidades. Atenção e percepção, né? Planejamento. Planejamento, gente, lembrando, né? Planejamento não é só ficar aqui planejando, planejar também é executar, é planejativo, né? E executivo. Raciocínio lógico, resolução de problemas, flexibilidade mental, né? Assumir riscos, a questão da memória, motivação, tomada de decisão, autoconsciência, autogestão, habilidade social, empatia, espontaneidade, criatividade, comunicação verbal, comunicação corporal. Então, essas são as habilidades que a gente está trabalhando aqui na nossa mentoria, e que eu vou trabalhar com vocês aqui numa série de lives. Vou vir falar para vocês cada uma delas, explicar um pouquinho do que é, explicar na prática, porque aqui o meu compromisso com vocês é sempre explicar na prática o que é cada uma dessas habilidades. E quando a gente fechar aí esse conjunto de lives, aí a gente faz um diagnóstico aqui, a gente faz lá no Zoom, né? E vamos todo mundo lá para dentro, a gente faz um diagnóstico das competências, das habilidades de cada um. Quem tiver afim, põe lá no meu inbox, tô dentro, né? Diagnóstico, escreve lá, diagnóstico. Eu já vou saber para te convidar para fazer esse diagnóstico no Zoom, tá bom? Quem também quiser saber mais da mentoria, especialmente quem for aqui da região de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, escreve lá no meu inbox, mentoria, que a gente passa as informações para vocês. A gente ainda não tá anunciando aqui em público para todo mundo, mas já tá acontecendo um bocado de coisa aqui dentro, beleza? E aí, gente, só pra gente poder, né, aqui tem bastante gente da área social, aliás, o nosso canal é do social, então a maior parte das pessoas que estão aqui atuam na área social, e eu quero trazer para vocês, então, né, exemplificar na prática, né, o que são essas
hard skills e soft skills, né? Quero contar para vocês uma situação. Faz alguns anos isso, eu trabalhava aqui no metrô de Salvador, nas obras do metrô, e as obras do metrô envolviam um terminal, e esse terminal envolvia uma comunidade que precisou ter várias famílias reassentadas e mudanças mesmo, né, de trajeto, ruas fechadas, então tudo isso demanda um trabalho social. E aí um dia eu estava na universidade, recebi um chamado para correr para a comunidade, porque tinha tido uma chuva muito forte, naquela semana estava chovendo muito forte, e alagou muitas casas, né? Acho que mais de 100 casas alagaram, e o pessoal estava desesperado e precisando de um suporte, precisando de um apoio. Falei, tudo bem, vamos ver o que acontece, né? Então, quando eu cheguei lá, gente, a cena que eu vi naquele primeiro momento foi, tinha imprensa, tinha muita gente, e claro, as pessoas desesperadas, algumas bem nervosas, bem irritadas, gritando, os engenheiros ali tentando conversar, tentando acalmar, 2 ou 3 assistentes sociais ali perto, próximo também dos engenheiros, né, buscando fazer um contato, e eu falei, e agora, né, aí o coordenador veio falar comigo, eu falei, e aí? Porque essa alagamento que teve foi numa área que estava também, ao mesmo tempo que estava construindo-se esse terminal, estava sendo feito um viário. Só que esse viário não tinha nada a ver com as obras do metrô, nem era a mesma construtora, nem era a mesma empresa. E foi a obra desse viário que, inclusive, fechou lá, né, estreitou os canais e a drenagem não dava conta. E, claro, uma chuva forte ocorreu, né, esse triste incidente aí que afetou várias famílias. E aí eu falei, bom, mas se não tem a ver com a obra do terminal, porque não foi mexido no viário, eu falei, qual que é o nosso papel aqui? E aí estava a equipe da gestão, né, do governo, de assistente social, então era uma questão delas, elas precisavam assumir, né? Eu falei para ele, como que fica? Ele falou, não, você e a sua equipe dá um apoio para o pessoal da gestão. Falei, beleza, então vamos dar esse apoio ao pessoal da gestão. Só que quando eu cheguei na sede do plantão para ver essa questão, como que a gente ia dar esse apoio, tava assim, parecia todo mundo correndo para todos os lados, entende? E ninguém sabia o que fazer. Por quê? Porque ali a gente estava com uma equipe de pessoas, todas elas tinham competências, a gente está falando de hard skills. Todas aquelas pessoas sabiam fazer relatório, sabiam fazer atendimento, sabiam fazer acolhimento dentro de um plantão, que é um espaço seguro, que você está ali com uma pessoa, às vezes tem mais de um profissional, mesmo que a pessoa que chega ali, ela chegue irritada ou que ela altere a voz, você está ali, você é um profissional, você consegue dialogar, você consegue trazer a pessoa para um diálogo, você consegue ter um posicionamento, porque é uma pessoa só. Agora imagina você estar ali no plantão e chega 50 pessoas gritando, brava, tal. Então a sua capacidade de fazer um cadastro, de fazer um atendimento que você está acostumado no seu cotidiano, ele não vai dar efeito ali, ele não vai resolver aquele problema. É esse momento que a gente precisa da inteligência emocional. Como é que eu vou lidar com conflito? Soft skills é inteligência socioemocional, é gestão de emoção. Como é que eu lido com o conflito? Como é que eu resolvo aqui o pepino das pessoas que estão com a casa cheia de água, querendo um lugar para dormir, percebe, gente? Então, toda aquela situação. E aí eu perguntei como é que a gente pode ajudar vocês. E elas também não sabiam, estava todo mundo perdido. Eu falei, então, eu posso dar uma sugestão? Pode. Eu falei, pronto. 2 pessoas vai fazer esse cadastro, outra pessoa vai falar da questão do alimento, outra pessoa vai ver a questão do hotel, quem quer ir para o hotel, e amanhã a gente consegue ver colchão. Então, já fui ali buscando organizar, cada uma foi se organizando ali, pegando a prancheta, indo falar com o pessoal, e assim, em 2, 3 horas, a gente conseguiu chegar no momento de poder ir para casa dormir, tá? Mas as pessoas estavam se escondendo, as técnicas sociais estavam se escondendo, estavam com medo de enfrentar aquela situação. Tanto que eles não voltaram, nem no outro dia, nem na outra semana, aliás, eu nunca mais vi o pessoal da gestão por lá. Eles não voltaram mais. É um medo de enfrentamento, de um posicionamento que elas não tinham gestão emocional para lidar.
Porque você precisa ter gestão emocional para você lidar com uma pessoa que acabou de ter a casa alagada, que está com criança, que precisa de uma solução para ontem e tem uma fila com 50 pessoas ali e todo mundo querendo a mesma solução para ontem e você está ali sabendo que você tem para oferecer coisas como o alimento, o jantar, o hotel, que muitos não quiseram ir porque não ia para fora de casa, o colchão que a pessoa vai ter que limpar para poder botar o colchão, enfim. Isso eu estou falando para vocês, para exemplificar um pouco do que está acontecendo hoje no mercado de trabalho e por que a competência do futuro requer essa gestão emocional, tá certo? Porque se a gente continuar nesse lugar de, eu sou boa de relatório, eu sou boa de acolhimento, eu sou boa de tal coisa e eu não consigo lidar com as situações de conflitos. Gente, como eu comecei falando aqui, mais de 7 milhões de cargos, de funções já não existem mais, porque a tecnologia já resolveu. Nós que trabalhamos com a área social, hoje a gente ainda faz cadastro lá no papel, tal, isso ainda está acontecendo no Brasil. Mas no futuro, eu duvido que daqui a pouco a gente vai fazer isso. A gente vai fazer tudo no Google Forms. A própria pessoa vai fazer no Google Forms e vai botar a foto dos documentos dela e vai anexar lá. Outro dia eu tive um negócio aqui do seguro do carro, eu não saí de casa, não fui em lugar nenhum e eu não falei com nenhum ser humano, eu fiz tudo pelo aplicativo. Eu coloquei lá no aplicativo, foi um robô que me atendeu, eu falei que precisava do auxílio, do apoio, ele pediu para colocar a placa do carro, pediu para botar foto lá do negócio do carro que precisava trocar, pediu para eu dizer ok para o horário que havia o técnico aqui, foi tudo com robô, não tinha uma pessoa lá para resolver. Tá? Então, tudo que um robô pode fazer, não vai precisar da gente. A parte boa é que sem desenvolvimento humano, não tem desenvolvimento social. Então, é preciso de nós para fazer o desenvolvimento social, porque a gente trabalha com desenvolvimento humano. Mas aí fica a minha pergunta, como é que nós que trabalhamos com desenvolvimento humano não nos desenvolvemos? Como é que nós que trabalhamos com essa parte de desenvolvimento social e desenvolvimento humano não buscamos o autoconhecimento para nos desenvolver? Percebe, gente, como que a questão é mais profunda? Não é rasa, não é no automático, não é fazer 15 cursos. Às vezes eu falo isso para vocês e imagino que fica pensando, é uma hipócrita, né? Porque ela tem um bocado de curso aí. Tenho, sim, eu compartilho aqui vários conhecimentos técnicos com vocês, mas eu sempre falo, se a pessoa me perguntar, falar, tá acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu quero curso para tal coisa, serve para mim? E não servir, eu vou dizer, não serve. Não serve, porque isso aqui é um curso de hard skills, é para você elaborar, é uma ferramenta para você elaborar projetos sociais. Não é um curso de gestão emocional. Então, ele não vai servir para mediar conflito, por exemplo. Percebe? A mentoria serve para mediar conflito? Serve, porque na mentoria eu vou te ensinar soft skills. Então, na mentoria, beleza, porque aí eu vou saber quem é você, vou saber quais são as suas capacidades inatas, vou entender um pouco mais da sua história de vida, vou entender um pouco mais, né, do que você está buscando, dos seus objetivos, de qual é o mercado de trabalho nisso que você está buscando. E aí eu consigo construir isso com você, na mentoria. Agora, dentro de um curso que eu estou ensinando você a criar, elaborar um projeto, a elaborar uma proposta de consultoria, desenvolver uma consultoria, não é soft skills, é hard skills. Gente, ficou claro para vocês o que são isso? Então, as competências técnicas são as chamadas hard skills e as competências interpessoais, aquela que cada um de nós temos. A Lenice está aí, botou boa reflexão, professora. A Lenice, por exemplo, hoje, ela é aposentada, ela trabalhando com mulheres. Ela está fazendo um trabalho que demanda dela gestão emocional, porque trabalhar com mulheres que estão aí em situação de vulnerabilidade, que são inclusive vítimas, né, de várias formas aí de agressão, de abuso, não é para qualquer pessoa, não. Se a pessoa não tiver gestão emocional, ela não dura uma semana. Por isso que não dá para eu sair de uma universidade, eu saí, me formei lá, aprendi um monte de conceito, um monte de teoria e já vou entrar num trabalho como esse. Em um mês você está doente. Porque você não se preparou para isso, você não se conhece. Se você não tem isso, né? Se você não tem isso trabalhado dentro de você, você vai começar a adoecer.
Então, já chegou gente aqui na mentoria que falou, eu estava adoecendo, eu passei no concurso, eu estava lá, mas eu estava adoecendo. Eu vi que tinha um momento que eu ia ter uma coisa muito mais forte, então eu preferi sair. Percebe? Esse autoconhecimento, preferi procurar outro, fazer a transição, né? E buscar outra forma de crescer a minha carreira. Tá bom, gente? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Ninguém fez nenhuma pergunta aqui, mas só comentários. Obrigada pela presença de vocês. Então, para a gente poder, né, fechar isso daqui, né, no nosso bate-papo, quero lembrar vocês que daqui a uns dias eu volto para a gente começar a falar aqui de cada uma das soft skills, e aí você perceber. Então, quando eu for falar, vou falar de comunicação, vou falar das várias formas de se comunicar e você vai conseguir entender. Ah, essa forma eu sei fazer, ah, isso tem a ver comigo, ah, isso não é para mim. E aí, né, a gente vai fazendo essa reflexão junto, beleza? Então, que bom que vocês gostaram. E quem chegou agora no final, depois volta e assiste, porque tem um conteúdo aqui que realmente vai ajudar vocês. A gente vai começando a construir esse processo, não daria para falar tudo hoje para vocês, né? Porque quando a gente fala de competências do futuro é um conjunto. Então, por isso eu decidi que eu vou dividir por partes e eu vou aqui entregando para vocês. A live vai ficar gravada para vocês poderem revisar depois. E a gente vai juntos construindo aí esse lugar das nossas competências, né? Tem as competências do futuro, que é geral, que é do mercado de trabalho e que a gente precisa se antenar para a gente saber como é que a gente vai se conectar, se desenvolver, alcançar resultado e sucesso profissional e também sucesso, né, de remuneração, porque tá tudo interligado. E também tem a nossa satisfação pessoal, que a gente precisa começar a pensar a partir dela, das nossas habilidades, como é que a gente pode construir aí esse caminho de sucesso, beleza? Então, mulheres de atitude, obrigada por vocês estarem aqui. Quem quiser me dar um oi lá no inbox, falar mentoria, que a gente manda para vocês as nossas próximas atividades, inclusive vai ter presencial para quem é daqui da Bahia, para quem é daqui de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, manda lá a mentoria que a gente conta para vocês como que vai ser essa imersão. E quem quiser também saber aí mais, né, das nossas lives de soft skills, quiser saber do diagnóstico aí das suas habilidades, coloca lá diagnóstico que a gente vai respondendo vocês e que a gente vai fazer esse junto, tá bom? A gente vai fazer esse diagnóstico aqui no Zoom, né, fechado, só para quem se interessar, e aí cada um vai conseguir fazer aí o diagnóstico das suas habilidades. Então, boa noite, foi muito bom estar aqui com vocês, né, em mais uma live do Multiplicação Social, e a gente se vê na próxima semana. Manda essa live aqui para quem você acha que precisa saber desse tema, beleza? Combinado? Então, até logo, gente!